Critérios essenciais para escolher um candidato. Mas existem o quê? Caminhos. Não significa que o que está na cartilha é uma receita que você vai ser infalível no direcionamento do seu voto. Porque nós votamos em pessoas, e pessoas são humanas, e humanos erram. Então nós podemos, a partir dos critérios, pensar o modo, a forma, no momento de estar fazendo a escolha do nosso candidato. Valores. Que valores são esses? Muitas vezes, quando nós falamos em valores, nós pensamos só nos valores que são meus. Será que esse critério, ele é um critério que nos exige estar refletindo com profundidade para que possamos pensar esse critério dos valores em uma visão macro e não em uma visão micro? Conhecer a história pessoal e familiar do candidato, para saber as suas origens, como foi a sua condução, a sua infância, a sua juventude, porém sem incorrer no erro de fazer um julgamento de um ato ocorrido na infância e na juventude do candidato com a vida atual dele. Então é preciso a gente ter cuidado, porque muitas vezes no calor e na tensão da campanha eleitoral, alguns políticos não acompanhados de um caráter, um critério moral e ético, acabam buscando coisas da vida do adversário político, jogando nas redes sociais para diminuí-lo, para fragilizá-lo, para humilhá-lo, sem dar oportunidade dele poder se defender das acusações que são ditas a ele. O critério número 3, então o candidato sendo contra o aborto é suficiente para nós? Sim ou não? Defender a vida não significa fazer a sua defesa apenas do ato da concepção. Até porque nós temos que ter o cuidado que em um cenário político onde a disputa eleitoral é muito acirrada, não incorrer no erro de ir atrás de discursos de defesa da família e da vida sem uma conotação evangélica. Esses são valores evangélicos, mas que foram transformados em valores que estão relacionados a uma luta política apenas. Então é preciso ter cuidado com esse critério da defesa da vida. A vida precisa ser defendida nas ruas, da criminalidade, da violência. É preciso políticas públicas para melhorar os nossos órgãos de segurança pública, que muitas vezes estão atuando nas ruas das cidades, dos estados do nosso país, sem um mínimo de condições para enfrentar a criminalidade. E quando alguém perde a vida por não ter uma política pública adequada para que aquela vida fosse protegida, nós estamos deixando de proteger a vida em outras etapas e pensamos só na etapa da concepção. A questão também relacionada aos idosos, que é também um olhar que se precisa ter essa população e que dificilmente nós vemos nos programas de governo, nos períodos eleitorais, quando se fala de defesa da vida. E por fim, o critério número 4, para encerrarmos com o 5, que diz o critério 4, os pobres e mais fragilizados. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nós não podemos, em nome da ideologia, ignorar a desigualdade social, ignorar o preconceito, ignorar a pobreza, ignorar a fome e tantos outros problemas, independente de qual seja o posicionamento do espectro político que cada um tem na sua liberdade de consciência. Mas a ideologia não pode estar à vida da pessoa humana, da sua promoção e da sua defesa. E por fim, um elemento muito importante, que na minha concepção é um elemento que vai fazer com que todos os outros 4 possam ser pensados no momento de criar uma plataforma ou um plano de governo. Qual é o critério número 5? Competência. Concorda com esse critério ou não? Na hora de escolher o seu candidato, você precisa saber se ele tem competência para aquilo que ele está se propondo. O cara chega lá no bairro e diz assim, olha, vou trazer uma escola estadual para o bairro de vocês, se eu me eleger a vereador na próxima eleição. Opa, tem alguma coisa errada aí. O vereador transita nesse cenário? Não. Tem gente que fala que acredita, tem gente que acredita? Tem. Então a competência, ela é um elemento importante. E muitas vezes essa promessa ela não é feita pela má fé, pela falta de conhecimento do que está prometendo. Não estou aqui dizendo que a pessoa vai lá e faz essa promessa porque está sendo maldoso com as pessoas, porque ele não tem conhecimento da competência do cargo que ele está se propondo a conduzir. Para ser um líder político e administrar os recursos públicos é preciso competência. Nossa, mas aquele menino fala tão bem. Nossa, mas aquele menino tem uma boa índole. Nossa, mas aquele que já você viu o sorriso dele, que bonito? É preciso o quê? Competência. E muitas vezes essa falta de competência está atrelada, inclusive, em candidatos que defendem a família e que defendem a vida. Mas não tem o quê? Competência para depois de eleito fazer com que essa vida seja promovida e seja defendida. Então a competência é muito importante. Esse documento que eu citei há pouco, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2011 a 2015, os bispos do Brasil vão dizer de que urge a necessidade dos leigos e leigas envolvidos na política, porém, desde que devidamente formados. Você tem essa vocação, sente esse chamado, quer estar nesse meio, se prepare para que você possa adquirir atributos de competência para poder fazer bem feito aquilo que você se propôs a estar fazendo.